Boa noite a todos. Muito feliz por mais uma vez participar do grupo do estudo de Caravana do Conselheiro. Que o Senhor e os bons espíritos estejam iluminando o nosso estudo de hoje, que possamos receber as graças divinas, conhecimento, paz, tranquilidade, elevação espiritual. Que os bons espíritos iluminem a Regina para o estudo de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Nós vamos prosseguir hoje com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e hoje nós vamos ver as preces nas aflições da vida e a ação de graças por um favor obtido. E nós vamos começar invertendo hoje. Em vez de eu começar do item 26, eu vou começar do item 27 e vocês vão entender depois por quê. E no item 27, a espiritualidade nos traz a seguinte prece: Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te a escutar benevolente a súplica que deste momento te dirijo. Se é desarrosado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham ao meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me afaste e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Olha como a espiritualidade coloca a prece. A prece no momento em que eu estou em aflição. Como eu devo realmente me dirigir ao Pai? E nós vamos dividir essa prece em 3 momentos. E aí, voltando ao item 26, nós vamos compreender cada pedacinho dessa prece colocada pela espiritualidade e vamos entender como nós devemos daqui para frente, pelo menos se já não fizemos ainda, proceder. E quando ele diz assim: Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te a te escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. O que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo. Nós podemos pedir a Deus os favores terrenos. Nós podemos. Como ele também pode nos conceder, quando esses pedidos sejam úteis e sérios. Será que os nossos pedidos são pedidos realmente úteis, sérios? Será que são pedidos que vão nos ajudar a crescer, a nos elevar moralmente? É isso que a gente tem que pensar. No segundo trecho, eles dizem assim: se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham ao meu auxílio, para que ele seja satisfeito. E aqui a espiritualidade vem nos mostrando que Deus tudo vê e vê muito melhor do que nós. Por isso ele diz: se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me.
Ou seja, se é um pedido improcedente, que não vai me ajudar em nada a crescer, que vai me ajudar, sim, a permanecer orgulhoso, mesquinho, vaidoso, que isso se afaste de mim. Mas se a tuas vistas, tu que tudo vê, que em todos os lugares está, que a todos conhece, conceda-me. E eles dizem mais: Deus que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pensamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se você tem um filho de 14 anos, de 12 anos, um adolescente, e ele te pede um carro, você dá? Lembremos que nós não somos esse pai justo, nós não somos esse pai tão grandioso assim, e não fazemos isso. O que fará então um pai justo, um pai que tudo vê, um pai que nos criou para que sejamos pessoas elevadas? Ele vai colocar nas nossas mãos, Ele vai nos conceder aquilo que nós desejamos, que na realidade não irá nos fazer bem? E prossegue a prece. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Percebem a colocação? De cara, na primeira frase ele já diz: faça-se a tua vontade. E a espiritualidade nos esclarece. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, nos entregar ao desânimo. Ele pede lá que a gente não se abata, porque não conseguiu aquilo que a gente desejou. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como uma prova ou como uma expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Eu desejo, eu peço, mas eu espero que Deus, na sua infinita bondade, me dê o que for melhor para mim. E eu resignadamente vou aceitar o que Ele vai me dar de melhor para mim, que é o atendimento ou o não atendimento de uma forma resignada, sem deixar-me abalar na minha fé, nas minhas convicções. E ele diz mais lá: se a recusa vier, eu tenho que aceitar resignadamente, eu tenho que aceitar com a visão maior que aquela necessidade que eu estou passando, aquela aflição que eu estou vivenciando, é para mim uma prova. E nós sabemos que estamos aqui para fazermos a nossa prova. Já aprendemos? E de acordo com a resignação que eu tenho diante desta prova, ou até mesmo dessa expiação, a minha recompensa será proporcional.
Hoje eu estou resignada, mas amanhã eu estou revoltada. A recompensa é proporcional. Ou se eu me entrego verdadeiramente à vontade de Deus, que, como ele disse lá em cima, tudo vê, que me conhece, que tem claramente o meu passado e que quer construir um futuro, que quer que eu construa, né, melhor, um futuro mais digno, eu tenho que aceitar, eu tenho que parar, procurar compreender o que aquela aflição está querendo me trazer e tirar o aprendizado necessário e resignadamente aceitar. E André Luiz, no livro Vivenciando o Evangelho, na página intitulada Sinal Trocado, nos ajuda ainda mais a entender essa questão de como proceder diante das aflições da vida. Ele nos diz assim: alegas que Deus não atende tuas preces. Pedes a riqueza, mas a fortuna não vem. Desejas o sossego, mas os problemas crescem. Anseias pela paz, mas os conflitos persistem. Sonhas com o passeio, mas o trabalho aumenta. Rogas a saúde, mas as doenças aparecem. Pretendes a facilidade, mas o aperto continua. Suplicas a vida tranquila, mas os obstáculos surgem. Queres vantagens, mas a resposta é a luta. Cultivas revoltas e ressentimentos, embora saibas que Deus te conhece as necessidades. A verdade, porém, é que teus anseios estão em sinal trocado. Queres o que não precisas e o que realmente precisas não queres. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E nós não nos alertamos com tudo isso que vem ficando muito claro no nosso dia a dia, quando a gente pede e o oposto acontece. E nós não paramos para nos questionar por que o oposto é que acontece. Pedimos pela saúde, pelo bem-estar e enfrentamos uma pandemia. Por que será? Não nos questionamos por que será? Se todos rogam por saúde, por mais tempo no corpo físico, e deparamos com uma pandemia e com outras doenças tão sérias. E nós não paramos ainda para pensar? André Luiz deixa muito claro, é que o sinal está trocado. Eu não tenho que pedir para não ter nada, para não ter doença, para estar sempre saudável, para estar sempre com a situação financeira resolvida, para estar sempre com momentos de alegria, de felicidade. Não, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para saber enfrentar todas essas dificuldades, porque eu estou num planeta de prova e de expiação. Não estou num mundo feliz. Ainda não conseguimos alcançar, quiçá,
ficaremos no mundo de regeneração? Então vamos prestar atenção nesse sinal. Estamos falando, pleiteando coisas diferentes. Falamos uma coisa e pedimos outra. E ele termina com uma frase aqui: queres o que não precisas, e o que realmente precisas não queres. O que eu preciso? Eu preciso é ter fé, eu preciso é ter resignação, eu preciso é ter força, é ter coragem, é ter amor, é enxergar no outro o meu irmão, é ver Deus no outro e em todas as coisas da criação. É isso que eu preciso. Porque o de resto, tudo será resolvido. Se a doença chegar, se a dificuldade vier, eu vou saber passar por ela. Não vou estar apartado dessa dificuldade, mas eu vou saber passar. Eu vou até exemplificar para aqueles meus irmãos que ainda não atentaram, para mudar o sinal e continuam com o sinal trocado. Só depende de nós. Só depende de nós nos alertarmos. O que Deus está me mostrando com as respostas que tem me dado aos meus pedidos. Será que os meus pedidos realmente são aqueles que eu preciso ter? Prestemos atenção. E nós vamos agora então passar para os itens 28 e 29, que falam na questão da ação de graças por um favor obtido. Porque pedir a gente pede bastante, né, gente? Mas agradecer, a gente agradece muito pouco. E antes de entrar no Evangelho, eu trouxe aqui de Emmanuel uma pequena prece intitulada Ato de Gratidão. E Emmanuel nos diz assim: agradeço-te, ó Pai, o amor que me envolves. Agradeço-te a vida, o pão, a luz, o lar e os amigos queridos que me estendem as mãos. Mas agradeço ainda a luz do sofrimento que me faz caminhar pela dor que me envias. Sê bendito, meu Deus. Eu achei que quando Emmanuel faz essa pequena prece, esse pequeno ato de gratidão, ele vem realmente dar a resposta para o item anterior. Porque ele começa mostrando tudo que de maravilhoso a gente já tem, que Deus já nos deu. Ele nos deu amor, ele nos deu vida, ele nos dá o pão do dia a dia, ele nos dá a luz, ele nos dá o lar, o abrigo, ele nos dá mãos estendidas, porque até aqueles que estão lá na rua são olhados por muitos já, graças a esse Deus. Muitos já estão lá para levar a garrafa com a água, né, Raquel? Muitos já estão lá para levar a comida, para recolher nesses dias mais frios que nós passamos. Nós já temos muitos voltados para essa dor. Mas ele conclui que ele também agradece a luz do sofrimento. Porque as dores que passamos, as dores que assistimos e muitas vezes não podemos minimizar, pelo menos, elas estão ali para nos ensinar
ensinar aquele que vivencia a dor, vivenciar aquele que testemunha a dor desse irmão. Por quê? Porque Deus nos conhece e Ele bendiz a Deus. Isto é maravilhoso. E eu vou, como no item anterior, dividir a prece colocada pela espiritualidade no item 28 e vou colocar como o prefácio dessa prece esclarece aquele momento correto de fazê-la. E a espiritualidade nos diz assim: se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que nem nos varreram a memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. E aí eles começam a prece dizendo assim: Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. E Emmanuel já nos mostrou no início, só o fato de estarmos vivos, de termos sido criados, o livre-arbítrio que nos é dado, o esquecimento do nosso passado delituoso. Olha quanto a bem dizer. Já imaginou olharmos no espelho e vemos aquela pessoa que fomos lá atrás? Como ficaríamos constrangidos? E ele nos dá esse esquecimento. E a espiritualidade procede. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer. Todos os dias temos o que agradecer. Todos os dias nos alimentamos. Todos os dias respiramos. Todos os dias acordamos. Já tem aí 3 grandes oportunidades para serem agradecidas. No momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, nos cumpre testemunhar a nossa gratidão. Basta lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício. E eles deixam claro que não precisam fazer um discurso. Não, mas simplesmente dizer obrigada, Senhor, por estar vivo. Obrigada, Senhor, pelo despertar. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento que recebi enquanto parcialmente emancipada estava. Obrigada, Senhor, por esse alimento sobre a minha mesa. Obrigada, Senhor, por não estar só. Obrigada por estar vestida. Obrigada pelo vizinho que passou e me deu bom dia. Ele me viu enquanto há tantos invisíveis na sociedade ainda. E se a gente assim proceder, poderá fazer o segundo momento da prece, que eles nos recomendam, que diz assim: indigno eu seria se os atribuísse ao acaso, aos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostem os executores da vontade de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Temos um anjo guardião, temos um tutor,
que naquela aflição lá atrás, certamente estava do meu lado, certamente me dava a mão, me envolvia nas suas vibrações, me dando força e coragem. E nós agradecemos. E continuam nos seus esclarecimentos. Não consistem os benefícios unicamente em coisas materiais. Devemos agradecer as boas ideias, as felizes inspirações, atribuir a Deus o que de bom nos sucede. Dar testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. E nós não temos que agradecer só essas coisas materiais, como o alimento, como a vestimenta, como a casa que nos abriga, mas também as boas inspirações. Quantas vezes podíamos ter tomado o caminho truncado e nos veio aquela inspiração? Por aí não. Recua. Vai mais para a direita. Quantas vezes temos pessoas que se dispõem a estarem conosco, conversando, nos alertando, tentando nos fazer compreender tudo que de bom Deus nos deu? Quantos momentos temos como este de troca? Quantas aflições a pandemia nos trouxe, mas quantos momentos de reflexão, de oração, de união, de trocas de energias positivas também nos trouxe. Pedíamos tantos uns pelos outros antes. Assistimos a tantas palestras, a tantos estudos antes. Estudávamos tanto antes. Pensemos. E aí, esse espírito, com esse sentido de agradecer por tudo isso, vai se dirigir a Deus dizendo o seguinte: afasta de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular, eu diria a conselheiro, podemos dizer a quem mais quisermos. A denominação não importa. Agradeço-vos, meu anjo guardião, agradeço-vos, Jesus. Agradeço. Isso que é importante. Agradecer. Agradecer o que Ele nos lembra. Não me orgulhar do fato achando que não foi uma inspiração, é porque eu estou boa de ideia. E a gente sabe que não é assim. E ainda André Luiz, no Vivendo o Evangelho, tem uma página intitulada Sinal Certo, onde ele diz assim: a bondade divina te oferta inúmeros benefícios sem que percebas. O ar que respira, o sol que te aquece, o grão que te nutre, a água que te refresca, a brisa que te afaga, a chuva que te beneficia, a árvore que te acolhe, a terra que te sustenta, a planta que te cura, a flor que te encanta, o fruto que te alimenta, a semente que te garante, a ideia que te alivia, a intuição que te ajuda, o raciocínio que te esclarece, o pensamento que te equilibra, a inteligência que te privilegia, o discernimento que te orienta, a inspiração que te eleva, a vida que te favorece. Seja grato pelo benefício espontâneo
com que Deus te abençoa o caminho, ciente de que agradecer ao alto pelo bem que te concede, sem que o tenha pedido, é sinal certo que já começas a amar a Deus. Profundo, né? Agradecer o que do alto eu já recebo é sinal que eu já começo a amar a Deus. Porque para reconhecer que Deus me dá tudo isso, eu preciso amá-lo. Eu preciso ter a convicção de que sou fruto de sua criação. Eu preciso realmente crer que Ele é um Pai bondoso, misericordioso, infinitamente justo e que não me concedeu nada que eu não merecesse, até as dificuldades. E quando a gente consegue assim agradecer, é sinal de que a gente já tem, por este Deus, o amor verdadeiro. E nós vamos agora realizar a nossa prece para encerrar o nosso encontro, pedindo a todos que após essa pequena reflexão, possamos realmente, ao cerrar os nossos olhos, bebermos dessas palavras que hoje vou trazer para vocês, mas que hoje não serão minhas, serão do meu querido Emmanuel, que eu acho que nessa pequena prece nos diz tudo o que realmente devemos, e eu, do fundo do meu coração, desejo a Deus dizer nesse momento. Senhor, não nos entregues ao suposto bem que se converta em mal, nem nos permita menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. E sejam quais forem as provas que fomos chamados, ajuda-nos a reconhecer que a tua sabedoria misericordiosa reina sobre nós e que acima das nossas atribulações e obstáculos, dificuldades e lágrimas, estamos todos reunidos em teu coração, incessantemente sustentados em teu amor para sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, e obrigada pela oportunidade de estudar, de pesquisar e de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Mas está chegando o dia que vamos estar pertinhos. Até lá.